Olá, pessoal, tudo bem? Veja agora o resumo de A Usurpadora, nova versão do clássico da Televisa, e saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos. Capítulo de segunda-feira, 1º de novembro. Depois de ficar preso na estrada, Emílio fica inconsciente e sua namorada desmaia. Ao acordar, o jovem percebe que ela não reage e pede ajuda. Ao saber da situação, Carlos e Paulina vão direto para o hospital, onde são informados de que Emílio está totalmente bêbado e que encontraram cocaína em seu organismo. Eles também são informados de que Feru, a jovem com quem ele estava viajando, está em estado grave. O presidente repreende fortemente o filho e Paulina o defende. Wilson impede que Ernestina se comunique com Paulina e a ameaça de morte. Mais tarde, ele e Paola se preparam para regressar ao México. No aeroporto, o casal não tem acesso à sala VIP e um homem bonito e rico oferece companhia a Paola e ela dispensa Wilson sem dar explicações. Enquanto isso, Manuel é detido. Já na prisão, o homem consegue subornar o policial que quer interrogá-lo e lhe dá todas as informações sobre o motivo de sua detenção. Manuel consegue um celular e liga para Teresa, pedindo sua ajuda. Molina procura Pedro para chantageá-lo ao dizer que ele é gay. Por outro lado, na prisão, a senhora que ia testemunhar contra Manuel falsifica o depoimento, pois Teresa a ameaçou de matar a sua neta se ela abrir a boca. Isso obriga Fernando a soltar o bandido. Mais tarde, Paola liga para a irmã para se verem e poderem conversar. Ao chegar no encontro, Paola revela à irmã que Olga morreu. Paulina dá um tapa na cara da vilã, mas Paola garante à irmã que tudo o que ela quer é que elas fiquem juntas. Capítulo de terça-feira, 2 de novembro. Ao saber da morte da mãe, Paulina ataca Paola, que garante que ela não teve nada a ver com o que aconteceu. Além disso, a gêmea malvada aproveita a oportunidade para pedir-lhe que cumpra a promessa que fizera à mãe, de ficarem juntas. Paulina dá um voto de confiança à irmã e elas concordam em se ver mais tarde. Entretanto, Fernando pede a Carlos que cuide de Manuel, pois suspeita que foi ele quem planejou e executou os atentados. Por isso, Carlos manda Pascoal parar de trabalhar para Manuel por um tempo até que tudo fique claro. Ao sair da reunião, Fernando se encontra com Paulina e ela fala sobre os últimos acontecimentos. Imediatamente, o ex-agente suspeita de Paola. Mais tarde, Fernando vai com sua amiga, que está na polícia, e começam a investigar na vizinhança os negócios sujos de Manuel. Lá encontram o criminoso que comprou os explosivos para o ataque à casa de Gonçalo Santa Marina e que ele confessa que foi Teresa que os pediu. Por outro lado, Paulina confessa a Carlos que não é Paola. A colombiana pede que ele converse com Fernando para provar o que ela diz. Carlos conversa com Fernando e ele confessa toda a verdade. Depois o presidente conversa com a usurpadora e pede que ela marque um encontro com Paola. Chega a hora da verdade e o trio amoroso se encontra em um museu. Paulina sai e Carlos conversa com Paola. Depois de uma discussão, o presidente confessa que se apaixonou pela irmã. Paola, com ciúmes, conta a ele que Paulina tem um relacionamento com Fernando. Ao voltar para casa, Carlos conversa com Paulina e promete que sempre a protegerá, mesmo que isso lhe custe a presidência. Lá, ele confessa que a ama. Capítulo de quarta-feira, 3 de novembro. Depois de declarar seu amor por Paulina, Carlos percebe que ela não sente o mesmo. Ele imediatamente pergunta se ela ama Fernando, mas a colombiana nem sabe mais quem ela é. Depois ela pede que ele não faça nada contra a irmã e que a submeta a um tratamento psiquiátrico. Mais tarde, Pedro e o namorado brigam, pois ele não foi capaz de contar ao pai sobre suas preferências sexuais.
Pascoal informa Manuel que não vai mais trabalhar na presidência e, apesar dos seus apelos, um agente o acompanha para recolher os seus pertences. Por outro lado, Carlos e Fernando encontram-se para falar de Manuel. Posteriormente, o ex-agente informa ao presidente que está prestes a prender Paola. Carlos pede ao amigo que não o faça, já que Paulina pediu para que ele cuidasse de sua irmã. Isso faz com que os dois briguem, pois Fernando garante ao amigo que está ali para cuidar de Paulina e pede-lhe que não se envolva no assunto. Mais tarde, Fernando vai procurar sua amada e a mãe de Carlos flagra os dois aos beijos no elevador. Montse pergunta a Paulina com quem ela vai ficar. A jovem não sabe o que responder e garante que os dois são muito diferentes. Enquanto isso, Wilson leva a Arlete com Paola e a vilã confessa que sua irmã gêmea é quem está tomando seu lugar. A gêmea malvada pede ajuda à sua mãe, em troca de uma grande quantia em dinheiro. Enquanto isso, Pascoal cita Pedro, e aí o jovem lhe informa a verdade sobre Molina e Diego. O homem confessa que escondeu a informação, já que o chefe dos sistemas ameaçou divulgar que ele é homossexual. Mais tarde, Molina confessa tudo. Elis concorda em falar com Diego, mas apenas para lhe dizer que não vai mais confiar nele. Mais tarde, Wilson concorda em encontrar Paulina e tenta armar uma armadilha para ela. Um homem encapuzado chega e sequestra a jovem, atirando em seu companheiro. Capítulo de quinta-feira, 4 de novembro. Depois do sequestro de Paulina, a notícia chega à presidência e cria um grande caos. Todos começam a procurá-la e Carlos liga para Fernando. Quando o ex-agente descobre que o seu amor desapareceu, procura Manuel. Enquanto isso, Manuel amarra Paulina. A jovem implora por sua vida, mas o homem é leal a Paola. Mais tarde, Fernando recebe um telefonema avisando que é possível que tenha encontrado uma pista do sequestro de Paulina. Quando chegam ao local, descobre-se de que se trata de uma emboscada, porém, lá recebem outra pista. Por outro lado, no teatro, Paola tortura Paulina, dizendo que sua mãe não pensou nela antes de morrer. Ela também afirma que sua vida foi roubada e aponta uma arma para ela. Antes de atirar, Teresa chega e faz a vilã não disparar. Imediatamente depois, Fernando e seus homens chegam ao teatro, mas não encontram nada além do tapete vazio, com uma grande mancha de sangue. Ao sair em busca, Fernando encontra Paulina sentada em uma escada. A mulher garante que Teresa matou Paola. Posteriormente, Paulina é recebida por sua família em casa e todos ficam muito felizes em vê-la. Em seguida, eles a deixam sozinha em seu quarto e ela tira uma peruca para mostrar que é Paola. Nisso, Arlete chega para comemorar com sua filha e ambas discutem o plano de esvaziar as contas bancárias e fugir. Paulina está viva, mas Teresa a sequestra e quer pedir um resgate milionário para poder fugir junto com seus capangas. Manuel não está com ela, continua fiel a Paola, que exige que ele encontre a irmã para terminar de uma vez por todas. Mais tarde, Montse entra no quarto de Paola e ela a expulsa de lá. Desconfiada, a enfermeira arma uma armadilha e conclui que quem está no quarto é Paola. Capítulo de sexta-feira, 5 de novembro. Montse deixa desesperadamente a residência presidencial e tenta se comunicar com Fernando para lhe contar o que está acontecendo. Enquanto isso, Paola fica furiosa porque não consegue transferir o dinheiro e precisa ir ao banco pessoalmente. Para isso, tenta convencer Liz a fazer compras. Mais tarde, Paola fala com Manuel para lhe dizer que deu permissão a Montse para sair com seu filho. Nisso, Manuel garante-lhe que a enfermeira não tem filhos e isso a deixa revoltada. Paola tenta desesperadamente obter o endereço de Montse e manda Manuel matá-la. O homem localiza a enfermeira e atira nela.
Enquanto isso, Paulina tenta convencer os sequestradores de libertá-la e oferece uma grande soma em dinheiro para deixá-la ir. Todos eles se recusam, mas um é tentado e aceita o acordo. Mais tarde, Teresa e Manuel se encontram apenas para discutir e se despedirem para sempre. Por outro lado, Joana diz a Piedade que suspeita que Paola mudou novamente. Arlete ouve tudo atrás da porta e pede que sua filha se apresse, pois todos suspeitam dela. Mais tarde, Fernando fala com sua amante e confessa que vão confirmar o assassinato de Gonçalo. Isso perturba muito a primeira-dama. Fernando percebe que Paola não está morta. Por outro lado, Paulina consegue escapar com a ajuda de um dos homens de Teresa, mas a mulher os encontra e mata o traidor. Mais tarde, Fernando vai à casa de Montse, mas a encontra morta. Ao dar a notícia a Paola, ela finge que se importa, mas Fernando desconfia. Paola recebe Carlos e garante que Fernando dá em cima dela, apesar de suas rejeições. A vilã sugere que Carlos tire Fernando permanentemente da investigação. Se inscreva no canal para acompanhar mais resumos de novelas e também não esqueça de dar o seu joinha.